Boa noite, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe. É sempre muito bom a gente estar aqui, gente, muito bom. Então, todos nós, a gente sempre comenta, somos instrumentos de Deus, principalmente na segunda parte da reunião. Vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos, que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, que muitos nesse momento estão em hospitais, outros bloqueados mentalmente, outros pelas ruas, desnorteados, e nós estamos aqui. Então, nós podemos ajudar com o nosso pensamento, com a nossa oração mental. Muito obrigado, e nós agradecemos sempre a Deus e a Jesus. E nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando continuidade ao capítulo 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Então, nós voltamos essa questão aqui para a gente pegar realmente o fio da meada. Então, ele está perguntando se são seres à parte. Olha a resposta, que os serão ou que foram, também reencarnados na Terra. Nós, no finalzinho, nós vamos entender isso daqui com mais clareza. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Nós vamos pegar uma passagem muito interessante de Jesus, que eu acho que todos conhecem, aonde ele acalma a tempestade. Ele está com os discípulos num barco, daí vem uma tempestade, e aí Pedro fala que ele repreendeu a chuva, o vento, mas não é. Jesus, ele usou a autoridade dele sobre os espíritos que provocam essas manifestações. Então, tem muitas pessoas que são benzedores, que benzem inclusive chuva. Eu já comentei aqui uma vez, mas hoje está dentro desse assunto. Eles têm que ter autoridade sobre as entidades que provocam esse movimento, essas interferências. Só que ele só vai ter uma ação positiva se for permitido por Deus. Por exemplo, vem uma chuva. A minha avó fazia isso daí. Ela saía para o lado de fora e ela falava, não vai chover aqui. E ela benzia. Tinha algumas vezes que ela falava, vou pôr vocês embaixo da mesa, porque vai chover. Quer dizer, ela já sabia que ela não tinha a condição de interferir naquele fenômeno. Então, nós estamos vendo aqui. Isso daqui é uma coisa muito interessante, vale a pena a gente ler o livro Libertação, do André Luiz, onde eles vão chegar numa região e ali tem espíritos muito materializados. E o André Luiz, ele questiona como pode um espírito rude, duro, agir dessa maneira. Aí, olha o que o mentor fala para ele, o instrutor maior. E você queria que um anjo viesse aqui cuidar desse povo? Por isso que a primeira revelação veio com Moisés. Moisés era muito inteligente. Ele sabia que os animais nômades não têm condição de ficar parado. Então, ele proibiu a carne de porco, inclusive, porque o porco, para a gente criar, ele tem que ficar fechado. Ele não aguentaria o calor, ele não aguentaria andar pelo deserto. Então, ele proibiu a carne de porco. E ele usava um pulso firme, porque o povo ainda estava em aprendizado um pouco mais atrasado, apesar de muitos espíritos terem vindo de outro planeta. Teve muito extraterrestre. Nós estamos dentro da doutrina espírita, mas nós não podemos descartar isso. Coisas que aconteceram, que estão no Velho Testamento, nós vamos ver que é impossível, principalmente quando o profeta Jonas foi engolido pela baleia. Os sulcos gástricos
derrete qualquer coisa. Se ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, ele teria se desmanchado. O que era essa baleia? Aí nós precisamos entender. Poderia ser uma nave espacial. Então nós estamos longe. O profeta Elias vai ele e uma pessoa, está no Velho Testamento, numa estrada, ele é arrebatado num carro de fogo. O que seria esse carro de fogo? Olha como que a doutrina espírita dá condições para a gente ir interpretando, ir analisando, e entendendo as coisas espirituais. Porque muitos espíritos que reencarnaram na Terra foram extraterrestres também. Se nós formos ver, a gente vai falar aqui superficialmente, Jesus era extraterrestre, porque Jesus encarnou na Terra. Jesus não reencarnou, Jesus é o construtor do planeta Terra. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos galgando posições onde a gente tem um poder maior sobre a matéria. É o que está falando aqui. E que nós contamos do centurião a semana passada. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa, em massas inumeráveis. A gente sabe que uma entidade só não seria capaz de fazer tudo. Então é uma união. Sempre aquele ditado que a união faz a força é um ditado correto. Por exemplo, a nossa união aqui faz a força. Nós temos condições de fazer prodígios. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Isso nós vamos ver depois, em milhões de anos. Mas nosso destino é sermos anjos. Olha que coisa boa para nós, olha a esperança para nós. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Olha como que é difícil a gente entender isso aqui. Como que nós poderíamos entender que os espíritos seriam capazes de formar essas aglomerações? Então, tem tudo. A nossa essência é espiritual. A nossa essência é espiritual. Nós estamos na matéria, mas a essência nossa é espiritual. Quanto mais superior o espírito, mais ele tem condição de manipular a matéria. E aí, assim, só para lembrar, né, que tudo tem a sua energia, tudo tem o seu princípio, né, energético, o seu espírito, vamos dizer assim. Até o plâncton, o animalzinho microscópico no oceano, né, que forma o arrecife, que forma o coral. Sim. Ele tem a sua, sim, o seu espírito. Então, como que acho que muitos já viram corais, né? Ali tem vida. Como surgiu isso daí? Aí nós vamos pegar o livro A Caminho da Luz e o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, onde nós vamos ver como tudo começou. É muito interessante a doutrina espírita dessa condição. Mas olha só, se todas essas informações viessem para nós, por exemplo, há 300 anos atrás, a gente não ia suportar. Ninguém iria entender. A gente não ia entender essa essência, o que nós estamos aprendendo hoje, até em termos de tecnologia. Hoje, a tecnologia está avançada. Antigamente, olha, uma experiência. Em 1980, eu assisti uma sessão de materialização. Muito interessante. Quando surgiu o cartão, há algum tempo atrás, eu fiquei até impressionado. O espírito materializou uma máquina dentro da sala. O que é a sessão de materialização? O espírito vem, Dr. Paulo César Frutuoso, leiam ou assistam. Ele tem um livro, A Medicina do Futuro, né? A Medicina Mediúnica, e eles fazem sessão de materialização que hoje quase não tem mais. Mas eu assisti essa sessão. O espírito materializou uma máquina e ele disse o seguinte:
Quando o André Luiz fala que o homem será médico do próprio homem, que essa máquina ia captar toda a essência espiritual nossa. Ela ia detectar as enfermidades no corpo físico. Olha que coisa interessante, nós temos vários aparelhos aí na medicina, mas ainda não chegou nesse ponto. Ele disse mais, aí teria um cartão onde teria o nosso currículo completo. Por exemplo, se a gente tivesse uma dívida, qualquer coisa que nos comprometesse, pela leitura do cartão, ia ser identificado ali. E nós já chegamos nesse ponto aí. Isso foi em 80. 80 tem 42 anos atrás. Naquela época a gente não cogitava ainda de muitas coisas que nós temos hoje. Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu sou fascinado pela doutrina espírita, né? Então aí está dizendo, ó, são inconscientes, executam primeiro, mais tarde, né? Quando tiverem uma inteligência um pouco mais avançada, mais desenvolvida, comandarão, dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Olha, eu achei muito admirável isso daqui. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Eu fui na Bacia do Prata, em Mato Grosso. Um pouco para cima de Cuiabá, ali do lado. Eu fiquei admirado de ver o divisor das águas. Fui também na Bacia Amazônica, ali, naquela região, aonde a água ela nasce, ela corre para os dois lados, sentido norte e sentido sul. O rio Guaporé, que divide o Brasil da Bolívia, a gente só sabe em certos pontos do rio, certos lugares do rio, a gente só sabe que ele está correndo se tiver folha seca em cima. Porque a água é praticamente parada, porque o rio corre sentido norte. Então, a linha do Equador tem influência, tem uma série de coisas, mas nós não conseguimos ainda entender. Quando eu falei aqui de extraterrestre, de uma série de coisas, nós não temos ainda a condição de entender. Mas futuramente, não muito futuramente, nós vamos assistir muitas coisas e ver muitas coisas que aí a gente também vai ter a compreensão para entender aquilo sem nos perturbar. Então está aqui, o átomo de hoje será o anjo amanhã. Nós já comentamos anteriormente, assim como o anjo foi o átomo, está falando aqui. Por quê? Onde está Deus? Princípio inteligente do universo. O homem, ele consegue medir a energia quando ela tem peso e massa, mesmo o átomo, né? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz o seguinte, que o átomo, mesmo em situações avançadas, que eles estão estudando no plano espiritual, ainda é dissociável. Então nós vimos que foram dividindo em partículas e o homem não chegou ao fim, porque nós não temos condições. Aonde está a energia pura, que o homem não tem condição de ver, nem de absorver, nem de sentir, nem de pesar e nem de medir, ali está Deus. O princípio inteligente do universo. Por isso que Deus está em tudo. Nós fazemos parte desse contexto. Por isso que nós falamos que Deus só vai acontecer alguma coisa quando Ele permitir. Por quê? Porque é que comanda tudo isso. Essa grandeza infinita e também o infinitesimal, que a gente ainda também não tem condição ainda de analisar.
porque nós estamos muito longe. Todos os instrumentos que nós temos na Terra são deficientes em relação às coisas espirituais. Por isso que muitos médiuns se perturbam. Eu tive uma experiência, eu digo a título para a gente entender. Eu comecei a questionar em relação ao universo. E comecei a pesquisar, e comecei a penetrar, e comecei a penetrar, e comecei a me perturbar. Aí eu pedi a Jesus para me regredir, para mim não entrar mais naquilo. Porque é uma coisa muito grande, uma coisa muito difícil de nós entendermos, principalmente estando no corpo físico. A gente vê o que os espíritos fazem na sala de cura. E nós não conseguimos entender como que eles podem penetrar. Eles podem criar um órgão. Olha o que eu estou falando aqui. Dr. Paulo César Frutuoso. Ele vai falar ali de um órgão que os espíritos substituíram. Eu assisti uma cirurgia de um advogado que ele tinha um problema pulmonar gravíssimo. Ele estava desenganado. Nessas reuniões de materialização, o médico materializava com a máscara cirúrgica e materializava a instrumentista, uma mulher. Ele abriu o peito, mas abriu mesmo, literalmente, o peito do advogado. E falou para ele o seguinte: não costurou, usou um aparelho que cicatrizou e ficou sinal. Isso nós assistimos. E ele disse o seguinte: amanhã você vai ser um outro homem. É lógico que ele estava desmaiado na hora ali. E aí o que aconteceu? Nessa reunião, veio o médico dele, junto. E ele disse o seguinte: amanhã vão todos presos, porque isso é impossível. Depois ele voltou em algumas reuniões perfeitamente curado. Mas isso quem tem condição de fazer? Quem tem conhecimento, quem tem autoridade, quem tem moral para fazer, mesmo estando no corpo físico. E esse médico, ele dizia o seguinte, que o filho dele estava reencarnado no Rio de Janeiro. E ele gostaria muito que o filho dele fosse pelo menos assistir uma reunião num centro espírita, mas o filho dele não acreditava. Então olha para vocês aí, né? Mas a gente sempre fala, a religião é rótulo, o que manda é o nosso comportamento. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Então está dentro do assunto. Nós voltamos na questão 80 do Livro dos Espíritos para a gente entender isso aqui. Deus não cessou jamais de criar. Aí a gente fala, vai ter uma hora que não vai caber mais ninguém. Mero engano. Porque nós vamos desencarnando à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos para planos superiores, para planetas que estão numa condição diferente da Terra. E aqueles que persistirem no erro vão para planetas inferiores também para ajudar o progresso, porque nós não perdemos aquilo que nós conhecemos. Por isso que conhecimento não ocupa espaço, e é uma verdade. Então, aquilo que nós aprendemos, nós não perdemos. Mas talvez nós não vamos ter instrumento e condições para usar todo o nosso conhecimento devido à nossa trajetória espiritual. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Por isso que nós devemos usar a matéria sem ser escravo da matéria. Porque pode acabar tudo isso. Nós continuamos vivos, nós somos imortais. A partir do momento que nós temos pensamento contínuo, que nós temos discernimento, que nós temos o livre-arbítrio, jamais nós vamos morrer. No mesmo livro que eu citei agora mesmo, no livro Libertação, nós vamos ver espíritos que perderam a forma. De tanto cometer erro, eles perderam a forma, mas o espírito está ali, ele está pensando. Ele vai ter uma nova oportunidade, porque Deus não quer que nenhuma ovelha se perca, isso também está na Bíblia. Nós colocamos isso daqui para a gente entender como que funciona as leis da natureza. Então nós temos em milhões de anos atrás, né, 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, os primeiros eucariontes seriam unicelulares. Sim. Depois, perto de 500 milhões de anos atrás, surgiram os vertebrados. Perto de 400 milhões de anos atrás, a colonização do meio terrestre.
Então, com o surgimento dos anfíbios e dos répteis próximo dos 300 milhões de anos. Há 250 milhões de anos, os dinossauros e mamíferos. Há pouco menos de 200 milhões, plantas com flor e aves. Perto dos 100 milhões, a extinção dos dinossauros e mais próximo, né, da nossa milhares de anos, ou não, já há milhões, Sim. há 1 milhão de anos, mais ou menos, os primeiros hominídeos. Sim. E aqui nós temos, muitas vezes, a fotossíntese, que ela começa a vida por ali já. Aí uma coisa muito interessante que nós estamos vendo aqui, por exemplo, ele fala das plantas com flor. Olha como que, quando nós falamos em desenvolvimento, nós precisamos desenvolver as nossas percepções. Por exemplo, nós vamos num canteiro de flor. Um fala, olha quantas flores. O outro fala, olha quantas flores bonitas. Olha, essa daqui é assim, essa daqui tem uma outra coloração. Ele já desenvolveu a percepção dele, a observação dele. Nós somos pouco observadores em relação à vida, em relação a tudo isso que nós estamos vendo aqui. Aqui, o pensamento, ele é contínuo, mas ele tem alguns fragmentos. Quando a gente vê o homem primitivo lá atrás, ele ficava em torno da caça e de uma série de coisas. Depois já vai desenvolvendo a inteligência. Nós vamos passar mais uma para a gente ver. Isso aqui é muito interessante. Fala aí, Du. Vamos lá. Daí já a evolução do Homo sapiens, né? Sim. Então, há 3 milhões e meio a 2 milhões, com o surgimento do Australopiteco. Há 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás, o Homo habilis. Há 2 milhões e 400 mil, o Homo erectus. Há 2 milhões e meio a 12 mil anos atrás, o Homo de Neandertal. Há 300 mil anos atrás, surgimento do Homo sapiens. Nós passamos por todos esses estágios para estar nesse corpo hoje. Todos nós, sem exceção. Aí tem o Chico Xavier, ele começou a receber um espírito muito inteligente e que falava muito difícil. As poesias dele eram muito difíceis. Eu não vou falar tudo aqui, mas só um verso já dá para a gente entender. Homem, por mais que gaste seu fosfato, jamais entenderá, analisando os atos, ainda que despendes energia, a razão do completo e do incompleto. Como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias? E aí segue. Então, ou seja, a potencialidade do Chico Xavier, a cultura dessa entidade, isso o Chico Xavier plantando alho. Chico Xavier plantando uma canteira de alho e ele passando por Chico Xavier. Depois ele fez questão de gravar em livro isso daí. Então, olha a superioridade. Nós passamos por todas essas eras aí. A nossa energia, aquilo que nos anima, tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal para chegar no homem. A energia, a essência nossa. A essência, nós precisamos entender isso aí. Os livros espíritas trazem para nós. Mas nós vamos encerrar. Coloca só mais uma coisa para a gente encerrar aqui. Então, do livro Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Chegamos ao local onde se aninhavam enormes frondes. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Eu comentei aqui que eu vi certas entidades na selva amazônica. E aí houve até um amigo meu, e eu entendo ele é cientista,
que ele pegou, acho que o vídeo, e depois ele fez questão de questionar. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui está no capítulo 50 ali. Isso aqui foi o Reinaldo até que viu. Eu falei, Reinaldo, isso nós precisamos colocar no final, para a gente poder entender. Olha, 8 entidades atendiam-lhe o apelo. Mas o mais interessante é aqui, ó. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Quais seriam essas expressões? Porque se fossem expressões humanas, ela não teria falado isso aqui. Então, a expressão dessas entidades são totalmente, a aparência são totalmente diferentes. Aí nós podemos pegar um livro chamado Horizontes da Mente, do espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Olha que coisa interessante, Horizontes da Mente. Ele vai comentar sobre espíritos que, inclusive, cuidam da água que nós tomamos no nosso lar, desde a entrada na caixa d'água em tudo. Mas isso é só uma coisa pequena ainda, em relação às coisas espirituais que tem. Então, nós fizemos uma experiência uma vez com feijão, para vocês terem uma ideia como que a energia é poderosa. Nós colocamos, a gente fazia um trabalho com as crianças e a mocidade, e nós colocamos algodão nos copinhos, desses copinhos plásticos, colocamos feijão, e a gente começou a dar passe num determinado grupo de copinho, uma quantidade de copinho, e no outro a gente não dava passe. Se vocês verem a diferença dos feijões que receberam o passe magnético, é coisa da gente ficar espantado. Aí a gente tem experiências com água, com uma série de coisas, por isso da água magnetizada. Quando a gente fala água fluidificada, não é fluidificada, é magnetizada, elas são magnetizadas. E a gente vai receber e realmente pode até curar. Eu tenho um pouquinho de evidência, eu já vi quando a pessoa às vezes vai levar água na boca, cai coisas espirituais como se fosse aquele negócio de carnaval, purpurina, né? Cai em cima, é um negócio fantástico. E muita gente vê isso aqui na reunião com as pessoas. E tem alguns que o foco vem mais forte ainda. Então, está tudo aqui, ó. Devidamente informado pelos amigos, que é totalmente entende, são servidores comuns do reino vegetal. São servidores comuns. Ainda não tem o pensamento contínuo. A essência é espiritual já, mas é mais psiquismo. Os irmãos que nos atenderam. Olha que coisa interessante isso daqui, para a gente entender. E um amigo meu, muito amigo, eu gosto muito dele, o filho dele desencarnou com 23 anos. E ele ficou muito triste, muito desgostoso, apesar de ter conhecimento espiritual que a messiânica dá essa condição. Na frente da casa dele tinha um pinheiro, coisa mais linda o pinheiro. E alguém orientou ele para que abraçasse o pinheiro e transportasse para o pinheiro toda a angústia dele. O pinheiro secou e ele se recuperou. Então nós precisamos de uma série de coisas ainda que a gente não consegue entender. Mas se nós estamos aqui, nós vamos com certeza chegar mais depressa a anjos, que é o nosso futuro, que está aqui e que é realmente a realidade da nossa vida. Vamos para a segunda parte, cada um faz o seu pedido mental. Agora é aquela hora que nós vamos receber tudo isso que às vezes a gente ainda não entende. Mas nós queremos para nós o melhor. Que Jesus nos ampare. Vai ser muito rápido, gente. Aquele verso que eu recitei, eu tive uma interferência, inclusive espiritual aqui, é de Augusto dos Anjos, um sábio. E aí a gente vê a hierarquia espiritual. Chico Xavier só tinha 4º ano primário. Todo esse conteúdo que ele trouxe para nós, em relação ao assunto de hoje, inclusive, como começou a vida toda, e o médium, ele tem que estar à altura daquilo que ele vai receber, porque senão não tem condição. Nós temos os médios na mesa, eu também tenho mediunidade. Quando o espírito é superior, é muito difícil a gente alcançar a vibração dele. Por exemplo, o médium está numa vibração 20, o espírito está numa vibração 80. Isso é, em termos de comparação, até infantil, mas é a realidade. O médium tem que, pelo menos, subir 10 e o espírito descer 50 para poder fazer a conexão, porque é pensamento.
Como o pensamento é muito rápido, por isso que a psicografia é muito rápida, a gente viu o Chico Xavier, nós não temos condição de acompanhar o pensamento da entidade que está fora do corpo físico, porque ele não tem um bloqueio cerebral. Ele não tem os neurônios para interferir no pensamento contínuo dele, que é muito rápido. Então fica difícil. É muito interessante. E começa tudo do jeito que nós vimos hoje aqui. Isso aqui é uma ideia pálida do que acontece. Por isso, o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, são livros importantíssimos que a gente precisa entender. Olhando aquilo ali, nós vamos ver. Inclusive, no Mecanismo da Mediunidade, nós vamos ver Jesus no final do livro. Muito interessante. Olha como que os espíritos trouxeram isso para nós, né? E está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.